1 Samuel capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos chegando aí, estamos próximos de finalizar mais um ano de muita dificuldade, de muitos desafios. É aquela semana que todos nós fazemos a retrospectiva de tudo que aconteceu em nossas vidas. Dificuldades que nós enfrentamos, momentos de dor, momentos difíceis, tristezas, e ainda tem as incertezas do futuro. Um futuro que nós não sabemos o que pode acontecer, que pertence a Deus, mas nós caminhamos sempre com a esperança de dias melhores. Dias conturbados nós vivemos, passamos e ainda estamos passando, e é a mesma coisa então que estava acontecendo aqui, nesse momento conturbado que o povo de Deus estava passando. Observem bem que o texto fala que eles estavam diante de um grande exército. Eles não sabiam como enfrentar esse exército, eles não tinham noção do que poderia acontecer com ele perante aquele exército, mas eles sabiam muito bem, uma vaga lembrança, mas sabiam muito bem quem estava por trás deles, que era esse Deus maravilhoso e grandioso. A arca, que era o símbolo da presença de Deus, há 20 anos não estava com eles. E eles se preocuparam com isso, porque quando aquela arca estava com eles, muitos dos inimigos que eles enfrentavam tinham medo, porque sabiam que a presença daquela arca era a presença de um Deus providente na vida do seu povo, na história de Israel. Mas a arca agora está longe, e eles têm que trazer essa arca de volta para ali. Mas o fato deles trazer essa arca também não significava que Deus poderia providenciar uma vitória sobre a vida deles. Então, esse é o momento conturbado que eles estão passando, e para piorar a coisa, eles estão pedindo a Deus que dê um rei para eles. E Deus, em determinado momento, fala com o profeta Samuel, dizendo: olha, não se entristeça assim, porque eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim. Eles estão me tirando do governo deles, e querem um novo governo, eles querem alguém que reine sobre eles querem um monarca, assim como todas as outras nações têm os seus monarcas. É dessa forma que eles querem viver, e dessa forma eles irão viver. Então, durante séculos, Deus reinou sobre aquele povo, e agora aquele povo não estava satisfeito com o governo do nosso grandioso Deus,
e assim pede um novo rei para eles. Deus então chama Samuel para construir justamente esse momento que nós encontramos na narrativa bíblica, que é de sair de Juízes e passar para justamente essa nova forma de monarquia de viver, com esse novo reinado sobre esse povo. É dessa forma que esse povo está vivendo. Mas de uma coisa Samuel estava certo: com ou sem rei, a nação jamais seria bem-sucedida se o povo não colocasse o Senhor em primeiro lugar e cresce somente nele. O fato de o sucesso individual, o fato de você ter paz na sua vida, de caminhar com esperança e certeza das coisas que podem vir, não afligir tanto a sua vida, é de uma vida entregue realmente a Deus. Por isso que nós lemos lá nos Salmos, no começo do nosso culto, Salmo 33, versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Felizes são aqueles e que tem Deus que governa a sua vida. E o povo de Israel estava longe disso. O povo de Israel estava caminhando a largos passos contra esse Deus, justamente porque eles pensavam que Deus não tinha mais condições de governar sobre eles. Samuel então serviu como o profeta naquele momento, da mesma maneira, e ele prefigura o maior profeta ou sacerdote que nós tivemos, que é Cristo Jesus. Ele faz essa mediação entre esse povo, ele representa esse Deus perante esse povo e conduz, de certa forma, até na sua limitação, esse povo de volta a Deus. Esse é o contexto que nós estamos vendo, de um Deus providente sobre a vida de um povo, sobre a vida de todos nós. É o pano de fundo que estava acontecendo justamente naquele momento, naquela circunstância do povo de Israel. Um povo que estava longe de Deus, pelo texto que nós lemos, os irmãos podem observar, um povo que não estava adorando a Deus, mas mesmo assim, Deus foi providente nesse povo, assim como Deus tem sido providente em nossas vidas, e ainda continuar sendo. Então, eu gostaria então de trazer 3 observações sobre esse texto, importantíssimas para todos nós nessa noite aqui, para sabermos como esse Deus trabalha, como Ele providencia recurso necessário para que você esteja na presença dEle. A providência de Deus, abrindo só um parênteses para os irmãos aqui, ela pode acontecer de 2 formas, porque quando nós lemos, e o texto que nós lemos, a providência de Deus gerou uma vitória, mas nem sempre Deus vai providenciar vitórias na nossa vida, mas tudo faz parte da providência dele sobre a vida de todos nós. É a vontade de Deus que está sendo feita. Nós não conseguimos entender essa vontade porque a nossa visão ela é muito imediata, e nem se compara à visão de Deus quando vê num todo. Por isso que nós muitas vezes nos preocupamos e até questionamos a Deus porque nós estamos passando por isso. Mas tenham certeza, isso é a providência de Deus. Então eu queria trazer 3 observações desse Deus providente sobre nossas vidas, que possa nos ajudar a não só terminar esse ano com um pouco mais de esperança, mas iniciar um ano melhor, um ano em acreditando na providência, na bondade, na misericórdia de Deus, acreditando nesse amor que Deus tem por todos nós. E a primeira providência que ele coloca através de Samuel é que esse povo tem necessidade, e é necessário que esse povo volte-se para ele, e isso está no versículo 3 e 4, quando Samuel fala à casa de Israel: se de todo o vosso coração voltais ao Senhor, tirai dentre os deuses que estão, tire de vocês aqueles que vocês estão adorando. E a adoração aqui a outros deuses, ela é somente um prejuízo que Israel estava trazendo da sua velha aventura que teve quando saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles já caminhavam adorando outros deuses. E agora o que estava acontecendo aqui é que uma nação havia morrido e uma nova nação havia surgido, e eles estavam mais longe ainda desse Deus. Samuel está alertando: se vocês querem então adorar esse Deus, se vocês querem viver de forma em que glorifiquem esse Deus, voltem para eles. Tirem os deuses que estão diante de vocês e comecem a adorar
esse verdadeiro Deus. Para vocês terem uma ideia, Baal era o deus da tempestade, um deus egípcio da tempestade, em que o povo de Deus estava recorrendo para trazer chuva para eles quando faltava. Uma outra deusa que fala para nós é Astarote, e o que nós encontramos sobre essa deusa é que uma ampla região da Palestina, uma grande região da Palestina, tinha várias estatuetas dessa deusa, que significava a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Israel estava adorando esse Deus. E quando nós encontramos os Baalins, eram divindades masculinas correspondentes. E vocês sabem então qual era a junção desses deuses dentro do povo de Deus? Estava tendo culto pagão e orgias no meio do povo. O povo estava totalmente perdido, já não sabia quem era Deus e estava infringindo um mandamento importantíssimo para todos nós, para eles e para nós: não terá outros deuses diante de mim. Essa era a forma que eles estavam vivendo. Eles buscaram então segurança numa outra forma de adoração, mas que não é um Deus verdadeiro, o Deus que Samuel está apresentando para ele. Deus requer que eles voltem para ele e voltem a adorá-lo da melhor maneira possível, porque Deus quer que ele deixe esses falsos mestres ou esses falsos deuses e tenha ele unicamente no coração deles. É dessa forma que Deus trabalha com o seu povo. Deus quer que o seu povo o adore exclusivamente. Deus quer que Deus quer que você, Deus quer que nós o adoremos da melhor maneira possível e não criemos outros argumentos ou outros deuses para caminhar nessa nossa vida. Se você quer segurança, se nós queremos segurança, então não podemos substituir esse Deus, criando um novo ídolo para nós, ou seja, qualquer coisa a que servamos, no qual confiamos em lugar de Deus. Qual é o lugar que Deus tem estado no seu coração? Qual é o lugar que Deus tem estado no nosso coração? Em Israel, Deus estava de lado. Deus não estava fazendo parte do contexto de Israel mais, porque agora eles estavam adorando outras pessoas, outros deuses criados por mãos humanas, e por isso eles estavam com medo de guerrear contra os seus inimigos. Por isso que eles estavam recorrendo novamente a alguém que verdadeiramente era enviado por Deus, o profeta Samuel, até então o sacerdote ali naquele momento. É dessa forma que Deus encontra esse povo. Os israelitas adoravam ídolos de madeira, ídolos de pedra, ídolos de metal, mas sequer tinham condições de adorar o verdadeiro Deus. Fato é, irmãos, que isso não é um problema somente na nossa narrativa bíblica, porque quando nós começamos a estudar o texto e nós nos aprofundamos nesse texto, nós enxergamos que nós também, inconscientemente, eu quero dizer, criamos os nossos próprios ídolos. Começamos a adorar aquilo em que é bênção de Deus, e não adoramos o nosso Deus que colocou essa bênção em nossas vidas. Isso é um grande perigo quando nós caminhamos dessa forma. E há autores que colocam algumas questões interessantes para nós. Eles falam assim: vocês criam seus ídolos mais sutis e atraentes e vocês se apegam nesses ídolos como se eles pudessem dar segurança plena a todos vocês. E ele ilustra isso bem claramente. Ele coloca: vocês se apegam às suas casas e propriedades, achando que vai dar a segurança necessária em tempos difíceis. Vocês se apegam no seu poder aquisitivo, e ele coloca como riqueza, achando que vai resolver todos os seus problemas através dessa riqueza. Vocês se apegam aos seus carros, aos seus cargos e às recompensas que têm recebido, achando que essas recompensas vão trazer para cada um de vocês segurança necessária. Isso é tolice, segundo o que a palavra nos apresenta. É tolo, é loucura se apegar nesse tipo de coisa. Porque isso aqui são bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. Isso só foram algo que Deus derramou sobre sua vida, que vem suprir a sua vida, e agora nós estamos transformando isso em ídolos. E dessa forma, nós vamos deixando Deus de lado, da mesma forma em que o povo de Deus está deixando aqui na nossa narrativa. Samuel está pedindo claramente para eles: voltem para esse Deus, voltem.
Caminhe novamente diante desse Deus. Arrependam-se. Olhe muito bem a quem vocês têm adorado, a quem vocês têm se apegado, e voltem a adorar esse único Deus. Quando você olha para a vida de Samuel, você consegue enxergar Cristo Jesus. Quando ele vem e se entrega por você, se entrega por nós. Ele está querendo falar o quê? Olhem para Deus. Olhem para a providência de Deus. Eu estou aqui justamente para cumprir o que o meu Pai fez, para que vocês o adorem em espírito e em verdade. E ele aponta o caminho. Até aquele momento, aqui nessa narrativa, voltando um pouco, Samuel estava apontando para o sacerdócio de Cristo. Da mesma forma, Samuel também está ali cumprindo a ordenança do nosso Deus, que era conduzir esse povo na presença de Deus. Da mesma forma em que esse Cristo tem caminhado, conduzido cada um de nós. Ele diz para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém verá o Pai senão por mim. Por isso, quando nós olhamos o texto, a primeira identificação, a primeira observação que nós temos é justamente essa: tirem os ídolos que vocês criaram nas suas vidas e voltem a adorar a Deus, e vocês vão ter essa providência de Deus. Mesmo sabendo que caminhando e pecando novamente, Samuel coloca essa condição, Deus mostra para Samuel essa condição de ser providente através desse retorno à adoração a esse próprio Deus. É dessa forma que Deus espera que o seu povo viva, que tire os ídolos do seu coração, porque eles são muito perigosos. Os ídolos que nós criamos em nosso coração nos afastam de tal forma de Deus que nós ficamos com a mente cauterizada. O que desagrada a Deus já não desagrada a nós, e nós fazemos tudo o que nós queremos. Isso é muito perigoso. O povo de Deus está vivendo dessa forma. Eles estavam fazendo tudo o que eles queriam, criaram os seus ídolos, adoravam os seus ídolos, faziam os seus cultos pagãos e esqueciam a palavra de Deus, e assim iam quebrando de mandamento em mandamento. E Deus não se agradava disso. E Deus não se agrada disso hoje também. Então a primeira observação que eu trago aqui para todos nós, de um Deus providente, é justamente essa. Deus tem nos dado plenas condições, tem nos dado a providência necessária dEle, que vem em nosso alcance, tem suprido nossas vidas. Mas Deus não quer que nós criemos ídolos em cima dessas providências e o deixemos de lado. Segunda providência de Deus que nós temos então, é justamente no versículo 5, no versículo 6. Se nós queremos voltar para esse Deus, se nós queremos reconhecer a providência de Deus, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Nós precisamos mesmo nos colocar diante de Deus e nos arrepender daquilo que nós cometemos de pecado ou de erros que nos afastam de Deus. Isso é diário em nossas vidas, não somos perfeitos. Observem bem o versículo 5, o que está escrito, e versículo 6. Disse Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou toda Israel. É isso que Deus espera. Que você tenha essa liberdade de se colocar diante dele, falar: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe. Senhor, caminha comigo novamente. Se no argumento anterior, na observação anterior, não bastava destruir esses ídolos, também é necessário que haja arrependimento. Arrependimento é o começo, ou senão é uma parte daquele processo todo para que nós adoremos Deus da melhor maneira possível. Então, a principal atividade daquele dia, na visão de Samuel, era: arrependam-se. Digam claramente: pecamos contra o Senhor. Reconheçam diante de Deus o que vocês fizeram de errado, e assim vocês estão caminhando para um retorno em comunhão com esse Deus. O dia de confissão, um dia de jejum, um dia de lamentação. Um dia que o povo chorou, mas um dia que o povo voltou na presença de Deus.
Um dia que Deus começou a ser reconhecido por esse povo como o verdadeiro Deus. Então, enfrentar um problema tão grande precisava de uma boa preparação. No caso de Israel, essa maneira de se preparar para superar os desafios passava justamente por essa limpeza do seu pecado, deixar esse pecado de lado, caminhar diante de Deus. Depois, era necessário o reconhecimento de suas ações. Primeiro, eu deixo os ídolos. Eu limpo a minha vida, eu começo a enxergar a Deus novamente. Segundo, eu reconheço tudo que eu tenho feito de errado, e dessa forma nós caminhamos com o nosso arrependimento sincero em nosso coração, que é uma confirmação tanto para eles quanto para nós, de uma disposição daqueles que querem adorar verdadeiramente a Deus. Deus, lembre-se bem do nosso tema, um Deus providente. Um Deus que tem suprido nossas necessidades, um Deus que tem feito tudo para nós. Então, diante desse arrependimento, o sacerdote Samuel intercede por esse povo, se coloca diante desse povo, ele pede a Deus que confirme esse arrependimento desse povo, e Deus se mostra um Deus benevolente. E na caminhada do nosso texto nós vamos ver isso. Da mesma maneira acontece para todos nós nos dias de hoje. Não há nada de diferente, não há nada em que nós façamos diferente deles, porque se nós quisermos encontrar o favor de Deus, necessário será que nós deixemos os ídolos, mas confessemos os nossos pecados. Assim como nós lemos na nossa liturgia e nós oramos pedindo a Deus que nos perdoe por nossos erros. Da mesma forma que nós encontramos em 1 Samuel capítulo 7, é da mesma forma que nós precisamos viver em novidade de vida. Um arrependimento atrás do outro, porque nós também erramos todos os dias. Mas a confissão de pecado, ela é necessária. 1 João capítulo 2, versículo 1 diga: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Que é essa figura de Samuel em nosso texto. Quem o povo recorre? A Samuel. Samuel, ore por nós, se coloque na presença de Deus, peça a Deus que nos perdoe, para que assim nós tenhamos condições de enfrentar os nossos desafios. É da mesma forma quando nós nos colocamos diante de Deus, nós vamos na mediação do seu Filho, e Cristo Jesus coloca-se diante de Deus e fala: é o teu filho que está orando, meu Pai, e eu me sacrifiquei por ele. É dessa forma que o povo estava voltando na presença de Deus. Uma boa ilustração para isso, uma boa ilustração de que nós temos essa possibilidade de mudar de vida, de confessar os nossos pecados, de alcançar o perdão de Deus, nós encontramos na vida de Salomão, em 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão termina o seu templo, todas as coisas estão preparadas, ele manda trazer a arca e vai acontecer o culto. Dizem que ali, depois que ele ora, o que acontece? A glória do Senhor enche o templo. E lá no versículo 14, Deus falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o Deus que tem sido providente nas nossas vidas, um Deus que espera a confissão dos seus filhos, dos seus amados, dos seus eleitos, aqueles a quem Ele atribui salvação. Um Deus que está disposto a te ouvir, um Deus que está esperando você confessar diante dEle as suas dificuldades, as suas faltas, para que você tenha paz para caminhar diante dEle novamente, em comunhão com Ele. Segundo argumento que nós encontramos, mas o terceiro também muito importante de um Deus providente, é porque nós temos a oportunidade de voltar as nossas vidas para o verdadeiro Deus. Segundo, nós temos a oportunidade de nos arrepender diante de Deus, buscando esse perdão de Deus e a comunhão com Ele novamente. Mas a terceira coisa que nós vemos, a terceira observação, é que nós precisamos aprender a reconhecer o cuidado de Deus. Isso diz respeito a toda essa
trajetória que nós tivemos ao longo desse ano. Um ano difícil, um ano muito difícil para todos nós, reconhecemos. Mas um ano que Deus foi providente na vida de cada um de nós. Houve bênçãos na vida de cada um de nós. Superamos, estamos aqui, temos irmãos que apesar de estar em casa também foram abençoados, estão no aconchego de seus lares, acompanhando esse culto, para a glória e honra de Deus. Então, nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus. Então, não se poderia apenas permitir que um livramento tão notável caia no esquecimento. Por esse motivo, lá no verso 12 do nosso texto, diz que Samuel tomou uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou de Ebenezer. A pedra de Samuel não recordava os nomes das pessoas que morreram, não recordavam os mortos, mas aquela pedra era para reconhecer ou recordar um Deus vivo, um Deus ajudador do seu povo, um Deus providente, que agora então no nosso texto já havia feito o livramento necessário e suficiente para aquele povo, sem que eles levantassem a mão contra o seu exército ou contra os inimigos. É dessa forma que ele coloca aquela pedra ali. A prática de colocar pedras, ela era bem comum no povo de Deus, mas as pedras, elas eram como monumentos que eles colocavam para lembrar o cuidado de Deus. Para vocês terem uma ideia, Josué colocou 12 pedras no meio do rio Jordão. Quando Deus foi providente, falou: atravessa, eu estou com vocês. Da mesma forma que Samuel colocou aquela pedra ali. Então, reconhecer que Deus tem feito por nós de forma a agradecer pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado e pelo livramento que Ele tem dado dia após dia, é você reconhecê-lo colocando algo, é lembrar de algo que Ele fez e colocar aquilo como monumento na sua vida, lembrando do cuidado de Deus. Era dessa forma que Samuel foi ali e colocou aquela pedra, porque quando passasse alguém e visse aquele monumento, iria se lembrar claramente: aqui foi um lugar onde Deus foi providente com o seu povo. É dessa maneira que Samuel espera que nós vivamos também. Sabe, o livramento que você teve, determinada situação que você precisava, você consegue lembrar que isso seja um monumento na sua vida, uma oportunidade. Que nesse momento você tenha condições também de olhar para aquele monumento ou para aquele livramento que Deus fez na sua vida e falar: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. É falar depois que você voltou à presença de Deus, que você confessou os seus pecados, que Deus te guardou e Ele tem guardado o seu povo dia após dia, você falar: até aqui o Senhor me ajudou. É dessa forma que o povo estava. E o povo de Israel sempre colocava monumentos, mas sempre usava isso, essa afirmação, Ebenezer. 2 significados no texto que também servem para nós. O primeiro deles é até este ponto geográfico, que quer dizer aquele momento que eles estavam ali, aquele local em que eles iriam enfrentar um inimigo maior do que eles, aquele momento em que Deus deu o livramento sobre aquele povo, e também até este momento, significando justamente ali naquele livramento, naquela guerra. É dessa forma que nós caminhamos então em novidade de vida com Deus. Nós reconhecemos o livramento dele e nós colocamos esses livramentos como monumentos em nossa vida, como lembranças em nossa vida, para nos direcionar na presença de Deus, de tal forma que nós podemos falar em alto e bom tom: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me livrou. As dificuldades daquele povo, para vocês terem uma ideia, o motivo de usar esse argumento é justamente porque, se você continuar na narrativa do livro, você vai perceber que o povo errou de novo, o povo pecou de novo, e Deus foi lá e corrigiu esse povo. Muita gente morreu e muita gente continuou pecando. A narrativa prossegue, nós vemos depois os evangelhos e tudo mais, a igreja se formando. Chegamos nos dias de hoje, o que acontece? Cometemos os nossos erros, cometemos os nossos pecados, mas podemos falar alto e bom tom
sobre os livramentos de Deus e poder afirmar: até agora, nesse momento, Deus tem nos ajudado. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus e nós vemos que as dificuldades foram vencidas, e nós reconhecemos essas dificuldades, nós não fazemos dessas dificuldades como ídolos em nossas vidas, conforme o livramento que Deus nos dá, nós temos plenas condições de ter a certeza de que nós estamos adorando esse Deus. Essa é a possibilidade que nós temos de olhar para trás e ver cada uma das providências que Deus tem tomado em nossas vidas. O ano foi difícil, as dificuldades foram muitas, mas nós fomos abençoados. E nós podemos falar em alto bom tom. Até esse momento que nós estamos glorificando a Deus, aqui e nos nossos lares, o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou. Temos famílias que estão restabelecendo dessa doença, mas até esse momento reconhecemos que Deus tem colocado sua mão sobre essas famílias, que tem enviado mensagens falando: estamos em casa, mas estamos bem. Outros enviam mensagens falando: nós já estamos bem melhores, vamos poder sair, voltar aos nossos trabalhos, vamos poder ir na igreja. Isso é livramento de Deus, isso é providência de Deus, e Deus providencia sobre o seu povo tudo o que é necessário para que o seu povo possa caminhar em novidade de vida na sua presença, caminhar com sinceridade. Então, meus irmãos, o que nós podemos querer desse Deus, o que nós podemos pedir para esse Deus, no ano em que nós estamos, três observações importantes também de aplicação para a nossa vida. A primeira delas é que nós precisamos aprender a adorar somente a Deus. Não há possibilidade nenhuma de você manter comunhão com Deus quando você levanta um ídolo, quando você coloca alguém no lugar de Deus. Não há possibilidade nenhuma de você conhecer verdadeiramente esse Deus se você está adorando a bênção que Ele colocou na sua vida. Imagine você passando por uma dificuldade e esse livramento, que seja algo, por exemplo, financeiro, não sei, e você consegue passar por essa dificuldade. Então você coloca aquela bênção que Deus colocou na sua vida no lugar de Deus. E você começa a adorar essa bênção. E você faz dessa bênção um ídolo. E você acha, e sempre digo de forma inconsciente, que está adorando a Deus. Mas é um engano da sua parte. É um engano da nossa parte. Deus quer que nós o adoremos, único e exclusivamente. Segundo, é que nós precisamos nos arrepender dos nossos erros diante de Deus. Isso é reconhecer as nossas falhas diárias, os nossos pecados, é nos entristecer mesmo, é lamentar mesmo diante de Deus, de um Deus tão bom, um Deus tão providente em nossas vidas, e nós continuamos a pecar porque nós não somos diferentes desse povo. Deus tem colocado tudo o que é necessário em nossas vidas. Deus tem nos dado tudo o que é necessário. Deus tem feito tudo o que é necessário para que Ele seja glorificado por nós. E nós temos errado muito diante de Deus. Por quê? Somos pecadores. E Deus tem trabalhado em nossas vidas. Mas Deus requer que nós aprendamos a arrepender de nossos pecados diante dEle. Deus quer que nós caminhemos, sim, em comunhão com Ele, mas quer que nós sejamos sinceros com eles. Pessoas que reconhecem a necessidade de arrependimento e se coloca diante de Deus, fala: Senhor, pequei contra Ti, preciso do Teu perdão para voltar a caminhar em paz com o Senhor. Terceiro, é que nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus em todo o tempo. Passou por dificuldades, cuidado de Deus na sua vida. Superou a dificuldade e agora está tranquilo, em paz, é o cuidado de Deus na sua vida. Eu quero atingir tal objetivo, você atingiu? Cuidado de Deus na sua vida. Eu não consegui atingir esse objetivo, também é o cuidado de Deus na sua vida. Como nós estudamos aqui há 2 domingos, isso é bondade, cuidado, e nós levamos como nome de graça.
E Deus tem sido gracioso sobre nós. Deus tem cuidado do seu povo da forma que Ele tem livrado, que Ele livrou esse povo. Deus tem livrado a gente de muitas coisas. O que nós necessitamos é reconhecer diante desse Deus todo o livramento que Ele tem dado a nós. Isso que o texto nos traz. Justamente isso que Samuel aponta para nós. Vocês querem ver a providência de Deus sobre a vida de vocês? Aí ele começa a discorrer para todos nós. Primeiro, tire os ídolos, fala para o povo. Segundo, fala para o Senhor que vocês erraram. Fala para o Senhor, pecamos, e o povo fala. Terceiro, quando o povo mal espera, está ali, Samuel intercedendo por aquele povo, Deus vai lá e dá o livramento. Ele é providente naquele momento. E o texto encerra para nós dizendo justamente essa frase que nós precisamos lembrar: até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 12. Esse é o Deus que nós temos, esse é o Deus providente, que nós honramos e nós glorificamos. Por isso, quando nós chegamos na presença de Deus, é aquele momento em que eu penso, e assim, é um momento correto que a palavra de Deus apresenta para todos nós, de que toda a nossa atenção deve estar voltada para glorificar a Deus, porque é uma oportunidade que nós temos, de tão grande livramento que Ele colocou em nossas vidas. Samuel é essa pessoa que demonstra isso para nós, mas hoje nós olhamos uma outra pessoa, um homem que se entregou e morreu por nós, que nos dá a possibilidade de nos colocar na presença de Deus, e essa possibilidade de reconhecer os nossos pecados. Ele vai lá e fala, porque é o nosso advogado, e ainda nos mostra o caminho que devemos seguir. E através desse advogado nosso, Deus tem sido providente em nossas vidas. O que Deus requer é que nós reconheçamos isso, tenhamos a oportunidade de glorificá-lo da forma que Ele merece. Então, meus irmãos, que Deus seja misericordioso conosco, continue sendo. E esse ano que se encerra, tenham certeza, Deus foi providente na vida de cada um de nós. E o ano que se inicia, Deus continuará sendo providente. A providência de Deus sobre nossas vidas é porque Ele nos ama e Ele nos escolheu, e nos dá a certeza da sua presença em nosso coração. O que Deus requer é que nós o adoremos e o glorifiquemos da forma que Ele merece. Que Deus então seja bondoso conosco e nos ensine dia após dia, através da sua palavra, a maneira que nós precisamos agradá-lo, glorificá-lo, honrá-lo. É dessa forma que nós vamos conseguir viver em paz com Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por tamanho livramento que tem colocado em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por Tua bondade, pelo Seu amor, que nós não conseguimos explicar, tamanho amor demonstrado a todos nós. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por uma obra tão grande, feita a nosso favor, de entregar o Seu Filho para se sacrificar, ó Deus, em nosso lugar. Nós agradecemos ao Senhor, mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude em nossas dificuldades, ó Deus, que saibamos que em primeiro lugar está o Senhor, que o adoremos com todas as nossas forças, que o adoremos da melhor maneira possível, que o adoremos da forma que o Senhor merece, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque temos a Tua palavra, esse meio de graça, em que nós aprendemos a respeito da caminhada do Senhor com o seu povo, e assim nós alimentamos a nossa esperança de cada dia, ó Deus, de estar na Tua presença, sendo melhores pessoas, verdadeiros adoradores, que glorificam o Teu nome, Senhor Deus. Portanto, nos ajude a guardar em nossas vidas tudo aquilo, ó Deus, que possa nos conduzir à Tua presença, e tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração. Nós somos gratos por isso, ó Deus, e nós oramos na mediação de Cristo Jesus. Amém.